Olá pessoal, tudo bom? Hoje o assunto é viver e conviver com a diversidade. Parece estranho a gente ter que falar sobre diversidade, porque quando a gente olha em volta, tudo é diferente, nada é igual, mas a gente tem que falar sobre isso. Quando a gente olha para a natureza, tudo é diferente. Vamos olhar para as flores, todas as flores não são iguais. As flores têm tamanhos diferentes, formatos diferentes e cores diferentes. As folhas também, elas não são só verdes. Aliás, elas têm todas as tonalidades de verdes, mas tem outras cores também. A gente pode perceber que tem urso marrom e tem urso branco. A água tem água doce e água salgada. Existe muita coisa diferente na natureza. Se a gente olhar para o ser humano também é muito diferente. Ele tem tamanho diferente um do outro. Ele também tem largura diferente um do outro. As cores de cabelo e as texturas são muito diferentes. O olho tem cor e tamanho diferente. Quando nasce, ele também pode vir na versão masculina e na versão feminina. Mas se a gente ficar pensando só na roupa, não basta. O comportamento também é diferente. Tem crianças mais calmas, tem crianças mais agitadas. Tem pessoas que são mais nervosas, outras mais calmas. Tem comportamentos de tudo que é jeito. Tem uns que são até mais sábios que outros. Bom, o fato é que anos e anos a gente aprendeu, ou muitos aprenderam, a só seguir quem é parecido ou quem pensa igual. Mas isso já faz muito tempo, né? Parece que agora a gente começa a perceber, ou muitos já perceberam, que a diversidade, ou pensar diferente, ou se complementar com o conhecimento dos outros é muito melhor. E isso é muito, muito rico. Precisamos caminhar cada vez mais para esse tipo de pensamento. Essa cultura enraizada, histórica, de não aceitar o que é diferente, de não mudar, para alguns vai requerer mais anos, porque é uma cultura. Quanto mais a gente ensinar que a diversidade é importante, o mundo será cada vez melhor. Eu mesmo demorei para aceitar isso. Quando eu era pequeno, eu tinha isso. Eu até, às vezes, me separava de um amigo ou outro por pensar diferente. Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu tinha uma equipe e eu queria pessoas que pensassem iguais, que fossem iguais. E isso não era produtivo. E aí eu comecei a contratar e ter pessoas que pensavam diferentes. E minha equipe voou, as pessoas cresceram, as ideias vinham. Porque você tem que ter classe social diferente, você tem que ter pensamentos diferentes, pessoas de estados diferentes. Quanto mais diferente for, mais pensamento longo você atinge e mais soluções amplas você vai ter. Ainda mais num mundo globalizado como é hoje. Não adianta ficar no quintalzinho de casa achando que vai resolver o problema do mundo. Numa empresa é a mesma coisa. Na casa é a mesma coisa. A gente vai casar com uma pessoa que, se pensar tudo igualzinho, a gente não se complementa, a gente não cresce. A gente vai ter 2 filhos, um filho, 3. Quando você tem mais que um, eles vão pensar diferente. E aí, quando eles crescerem e eventualmente precisarem ajudar os pais, se os 2 forem fazer a mesma coisa, provavelmente um vai fazer melhor que o outro. E eles vão competir e um vai achar que o outro não sabe fazer nada e o outro vai ficar triste porque o outro faz melhor. Separem as atividades, cada um faz o que faz de melhor e os 2 se ajudam, os 2 ajudam os pais. Tem que separar as coisas. Uma sociedade, você não tem os 2 fazendo a mesma coisa, cada um cuida da sua área. Cada um cuidando da sua área, cada um vai fazer a sua natureza, o que faz de melhor, o que sabe fazer. E isso não quer dizer que as pessoas não têm que melhorar, não têm que se desafiar, mas ir contra a natureza delas é um desafio muito grande. Então, cada um sabendo, fazendo o que gosta, sabendo fazer e melhorando na sua área, muito melhor. Pensa num time de futebol. Você imagina um time com 11 goleiros ou 11 centroavantes? Não existe. Um time tem que ter pessoas capazes, cada uma na sua função, para poder se defender e para poder fazer o gol.
e no final do jogo fazer mais gol do que tomar. Não adianta querer ter todo mundo igual, fazendo tudo igual. Essa não é a melhor solução. Quando eu era jovem, eu li um livro que falava da geografia das religiões. Foi um livro que me chamou muito a atenção. Basicamente, ele tinha um mapa mundi e em cores diferentes mostrava quais as religiões eram mais representativas em cada continente ou em cada país. E basicamente ele mostrava o seguinte: se você nasceu na Índia, a probabilidade é você seguir a religião hinduísta. Se você nasceu na China, provavelmente você seria ou seguiria o budismo, confucionismo ou taoísmo. Se você nascesse na Arábia Saudita, Egito, Oriente Médio ou Norte da África, provavelmente seria ou seguiria o islamismo. E se você nascesse no Brasil, Portugal, Estados Unidos ou vários países da Europa, você teria ou seguiria o cristianismo. Então, a questão da religião, basicamente a família, obviamente, te apresenta, te orienta, mas antes da família, a questão do país de origem, né, o país de nascimento, ele também é muito importante na escolha da religião, né? Isso lá há muito tempo atrás. Hoje em dia as pessoas viajam mais, as pessoas pesquisam tal, então isso mudou um pouquinho, mas não muito. Mas o que eu quero dizer com isso é a questão de respeitar a diversidade, né? Então, quando você pega um mapa mundi, o mundo está dividido em várias religiões e a gente tem que respeitar todas elas, né? Até porque a divisão é muito mais geográfica, né? Então a gente tem que respeitar essa diversidade. E todas têm coisas muito bonitas, coisas maravilhosas. E nós brasileiros, né? Nós brasileiros somos muito diferentes de todos os outros povos. Nós somos um povo muito temperado. E esse tempero, ele tem um tempero do nativo, né? Do nosso índio, que a palavra índio talvez não seja a melhor definição para o nosso nativo. Ele teve um tempero do português, que trouxe uma cultura, uma religião, uma história, todo um tempero especial. Ele tem um tempero do africano, com uma cultura, com crenças, com história riquíssima. E esse tempero, mais recentemente, os últimos 100 anos, 100 e poucos, foi temperado pelo japonês que veio imigrar para cá, tem o italiano que veio, você tem outros grupos que vieram para cá. O Brasil sempre foi um país acolhedor, um país que recebe, um país que tem uma dinâmica diferente, um país muito feliz, muito alegre. Então esse país ele é muito diferente, muito especial. Ele tem uma química diferente e por conta desse tempero nós somos um país rico. O Brasil talvez tenha que perceber o potencial que tem e ele precisa se unir como povo, como nação, como Brasil, e parar um pouco com esse A, B, C. Ele é uma nação, ele é um país. O dia que ele percebeu o potencial que tem, se tornar o adulto que pode se tornar, a gente não tem limite. A gente vai ser, de fato, uma potência. E aí essa diversidade rica vai ter todo o potencial e a diversidade vai ganhar força que merece, né? De fato, a diversidade vira uma realidade, vira um produto que não tem igual. A soma da diversidade vira a nossa competência, a nossa qualidade, nosso produto. E para terminar, eu quero fazer uma oração que eu recebi aqui, eu quero ler essa oração para vocês, porque eu acho que ela foi feita com muito carinho e ela representa essa diversidade brasileira. Ela é de fato muito especial. Eu vou ler para vocês. Essa oração diz o seguinte: oração do agradecimento. Eu agradeço o motivo que me fez lembrar nesse instante de agradecer. Agradeço por estar vivo e ter a chance de refazer. Agradeço a tudo que tenho, a todos que me amam, a dor que me fez crescer, a felicidade que me faz esquecer. Agradeço a vitória e também a derrota. Aos que me alertam, corrigem e ensinam.
a Jesus por me ensinar a amar o próximo, a Buda por me ensinar a amar a mim mesmo, a Maomé por me ensinar a rezar, a Abraão por me mostrar que é preciso ir, a Tupinambá por me ensinar a lutar contra tudo que em mim é impreciso, a Francisco, que me mostra a medida do que preciso, aos pretos velhos, que me mostram quando esperar é preciso. Agradeço as diferenças, porque elas mostram que não existe só um caminho. Agradeço ao Criador, que me ensina a grandeza de ser criado e criatura. Agradeço a você, que ao orar esta, agradece por todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos respeitar e aprender com a diversidade. Vamos lembrar que alguém é diferente para a gente, mas para esse alguém, nós somos diferentes para ele. Então a diferença passa a ser um ponto de vista de quem olha, da vista de quem vê. Então, eu queria agradecer pelo papo de hoje e desejar uma boa semana para todo mundo. Um grande beijo para vocês. Viva a diversidade!